Jornal Futuro está de volta. E por que o fogo queima? Por que a lua é branca? Por que a terra roda? Por que deitar agora? Esses versos que começam uma sequência interminável de porquês são da cantora Adriana Calcanhoto para a música chamada 8 anos. Para o educador suíço Jean Piaget, dos 4 aos 7 anos de idade, a criança ingressa no que ele chama de período intuitivo. É quando surge o desejo de explicação dos fenômenos, conhecido como a idade dos porquês. Já a partir dos 7 anos é o início do que se chama de fase concreta, onde até mesmo o exercício dos porquês se aprofunda e muda de sentido. Na reportagem que você vai acompanhar agora, uma peça infantil em cartaz no Rio de Janeiro utiliza esse tema da fase dos porquês para dar vida a personagens bastante questionadores. Confira com a gente. Ian, aos 11 anos de idade, se considera um questionador incansável e não é de levar qualquer resposta para casa. Eu sempre, quando eu estou em casa, às vezes eu fico chamando assim, pai. Aí ele fala assim, não. Aí eu falo assim, por quê? O pequeno espectador da peça O Mundo dos Porquês logo se identificou com Lucas, personagem principal da história. Aí parecia que eu tava ali em cima. Ô pai, por que eu não posso comer uns biscoitinhos ao invés de jantar? O Lucas tem 10 anos e ele ficou preso na fase dos porquês, só que ele tem pais que, como a nossa geração, tem muita coisa para fazer, estão sempre ocupados e não conseguem dar atenção para o menino. E acabam respondendo muitos por que não para perguntas que ele faz. E cada vez que por que não é dito no mundo real, né, na Terra, um pouco de um mundo paralelo chamado Mundo dos Porquês desaparece. Durante o espetáculo, o imaginário das crianças em fase de desenvolvimento intelectual se alia à língua portuguesa para a construção da narrativa. E em cima disso a gente brinca com os personagens. Então a gente tem a perguntícia, a resposta lita, o junto e o separado, que explicam para as crianças a regra dos porquês, a rainha da curiosidade e por aí vai também. Para Vera Vasconcelos, psicóloga e professora titular do Departamento de Estudos da Infância da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, os pais precisam ter cautela para não desestimular a curiosidade das crianças. É exatamente uma fase em que a criança já esteve bastante curiosa com o que estava acontecendo no mundo, tentando entender os objetos, e agora ela está mais voltada para ela. E tudo que a gente, de alguma forma, que o adulto impõe ou propõe, ela quer saber o porquê. Esse porquê é uma forma de raciocinar. Enquanto o outro fala, ela vai elaborando a sua própria compreensão do que está sendo posto. Quando acaba o espetáculo, né, primeiro as crianças brincando com os pais e fazendo uma série de perguntas, e os pais se questionando também quantas vezes eles não respondem por que não. Você vê os olhinhos brilhando, as crianças rindo, a gente desce para falar com eles no final, e aí eles vêm, por que a sua roupa é assim? Por que tem isso? Por que tem aquilo? Por que tem aquilo? Gente, tem vários Luquinhas aqui, né, na plateia. E eu quero saber o que é aqueles cactos que ficam na cabeça. É uma fase muito divertida, porque os porquês também, eles, como se eles perguntassem, já tivessem algumas respostas. Eu tenho paciência, eu sei que às vezes é difícil o pai responder tudo, mas você tem que ir até o final. E ela gosta até de brincar, por quê. É bom para a criança saber que pai e mãe não são deuses, né? Professor não é Deus, dizer que eu não sei. Olha, não sei. Vamos ver junto? Se é na escola, vamos pesquisar? É uma boa oportunidade de criar essa ideia de que o conhecimento se busca. Tem uma hora que tem que assumir que você realmente não sabe tudo, que não existe uma pessoa que saiba tudo. E a peça O Príncipe dos Porquês, que você acompanhou na reportagem agora, fica em cartaz no Teatro Leblon, no Rio de Janeiro, até o dia 13 de abril. Os espetáculos acontecem sábados e domingos, sempre às 5 horas da tarde. E a gente continua esse bate-papo sobre os porquês das crianças com o Antônio Futuro, que é pedagogo e mestre em educação. E você pode praticar os seus porquês com a gente por meio de perguntas e comentários pelo telefone ou pelo Twitter, que está aí na sua tela, @Canal Futura. Bem-vindo, Antônio. Bem-vindo. Bom dia, boa tarde, né? Prazer imenso estar aqui. Obrigada, viu, por você ter vindo até aqui. Por que, então, é tão... mexe tanto com os pais essa sequência de porquês? Porque tem essa fase do porquê de descobrir o mundo, ali nas primeiras
nos primeiros anos de vida, e depois aquele porquê mais questionador mesmo. Você já se antecipou quando você diz o porquê do descobrir o mundo, né? Há um primeiro momento, quando a maturidade da criança não lhe permite raciocinar e perceber a informação, né? Regurgitar a informação, ela recebe a informação e incorpora. Num dado momento, ela vai maturar e ela vai começar a perceber as variáveis do processo, ela vai começar a perguntar, óbvio, né? Por que eu tenho que tomar banho? Tomar banho é desagradável, eu quero ficar na sala. E aí, como foi dito, muito bem dito na entrevista pela professora Vera Vasconcelos, né? Na verdade, a criança está maturando uma resposta, ela está processando uma resposta, ela está descobrindo. Então, é fundamental que o pai não responda ao porquê como uma verdade absoluta, mas ele entenda que ele vai responder o porquê como parte de construção de uma nova resposta, de um novo processo para a criança e para ele, pai, também. Isso que é interessante, porque essa responsabilidade, né, dos responsáveis, dos pais, até dos educadores, dos professores, de ter que entregar uma resposta pronta e também ensinar limites, estar educando. Isso é uma nova sociedade, é um novo momento, são novos paradigmas. Hoje a criança, muito cedo, ainda na fase dos porquês, como foi dito, dos 4 aos 7 anos, né, ela já tem um acesso à internet, ela já busca as suas respostas. Então a gente não vive mais uma sociedade em que o pai dizia como os pais diziam como era e acabou. A religião dizia como era e acabou. Não, agora é uma construção, agora é um processo de busca, de produção de uma resposta. Até porque a resposta está super acessível pela internet. Exatamente. Então é muito mais tranquilo a gente produzir a resposta diante da maturação e da responsabilidade da criança, para que depois ela não busque essa resposta por outros necessariamente caminhos. Só pelo Google. Exatamente. Também. Ela tem que entender que há uma produção e ela pode confiar nessa produção. Na verdade, é aquilo que a gente fala, né, Paulo Freire puro, né, você enquanto mediador do processo de educação e não detentor do saber. Você vai produzir, vamos mediar essa resposta. Então vamos buscar o que você tem de informação sobre isso. Porque no primeiro momento, a resposta vai ser sobre as questões mais comuns, como a peça mostrou, né? O biscoito, por que o banho, por que ter que jantar agora, por São que... coisas básicas. É legal construir essa resposta, porque mais adiante vai ter uma complexidade mais feroz, vai ter uma complexidade mais arriscada. Aí a criança vai perguntar por que não sair, por que ter que voltar para casa, por que não fumar, por que não beber. Se você acostumou a dar respostas para ela, um dia sua resposta pode não servir mais. Se você acostumou a processar as respostas junto com elas, então essa criança mais madura, ela vai te buscar para processar a resposta. Isso também acaba que é um exercício filosófico de cidadania, né? Total. Isso também mexe com o adulto, claro. Porque a partir do momento que ele é pai, né, mãe, né? Ou responsável, claro. E precisa também pensar, acaba questionando, porque às vezes a gente entra num automático. Não deixa de ser um exercício de construção filosófica e intelectual. Por que tomar banho? E aí a gente tem que se perguntar por que tomar banho, né? Hoje a pediatria dá uma série de novas respostas que na minha época, né? E aí, por quê, né? Os porquês então, mudam. Vamos buscar o porquê, então. E no ambiente escolar também, né? O professor dentro de uma turma com várias crianças, adolescentes, pré-adolescentes que estão nesse movimento, acessando o mundo digital, né? Ele vai ter que entender que ele vive um novo paradigma, ele vive um novo momento, né? Assim, não é mais a figura do professor enquanto detentor do saber, mas sim um professor enquanto um parceiro que vai construir junto aquele processo com a criançada. Essa molecada não tem mais a disponibilidade de 40 minutos, 1 hora para ficar olhando para o professor. Agora, o tempo... A neurociências aponta que está em torno de 7 minutos, então a partir de 7 minutos a criança já está buscando a internet, já está buscando o seu joguinho, já está buscando suas informações. A curiosidade, o tempo de resposta E aí o professor vai ter que ser um poliglota multi para atender a demanda daquela curiosidade. Às vezes o próprio pai não se sente habilitado para dar uma resposta, porque ele também não recebeu, né, assim, esse estímulo, essa educação. Um dos paradigmas mais interessantes para a gente agora, que vai incidir diretamente na fase dos porquês, assim, nós não somos nativos digitais, né? Nós somos migrantes digitais. Essa molecada que está vindo aí, essa molecada é nativa digital. Essa molecada já nasceu com o computador no berço, é uma molecada que já sabe acessar um novo caminho, uma nova, né? A minha fase, a minha tecnologia foi descobrir como é que funcionava o DVD, né? O videocassete. Essa molecada agora, com um toque, eles já estão no Japão, na China, já sabem quem é o Piaget. Eu dava aula no outro dia e eu falava para minha aluna sobre
sobre o Piaget e ela perguntou quem era o Piaget. Quando eu acabei de falar quem era o Piaget, ela já estava com o Piaget, falando, peraí, mas ele é um suíço, psicólogo, e aí começou a me ensinar quem era o Piaget. E, aliás, essa turma está assistindo para poder fazer uma... Um dos trabalhos que a gente está fazendo, eu trabalho com formação de professores, e elas estão me assistindo agora como parte da construção de uma nova tarefa. Então, assim, é um barato, assim, eu não estou dando aula hoje ou eu estou dando aula hoje, Maravilha. Né? Obrigada, viu, Como é Antônio? que é isso? Isso aqui é uma aula, elas estão aqui conosco e elas vão interagir com a gente agora. Obrigada, até uma próxima, viu? Tem um institucional do Canal Futura que fala assim, não são as respostas que movem o mundo, mas as perguntas. As perguntas. Obrigada. Estamos aí para perguntar. Até a próxima. Você fica aí, porque a gente volta daqui a pouquinho com mais Jornal Futura. Veja no próximo bloco o grupo de amigos de Caxias do Sul que vai circular pela cidade sede da Copa durante a competição.